som. Oi, som. Tá bom? Boa noite, irmãos. Ó, Pai. Eu quero dar meu boa noite a todos os irmãos e amigos que se fazem presentes. Que vocês possam se acomodar, que nós vamos dar início ao trabalho de Deus nessa noite. Nós estamos dando início à abertura de conferência da Igreja Batista Regular Salem. 40 anos, né, de Ministério Salem, a conferência de número 40, tá? E agradecer a Deus, vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, e a conclusão é no domingo, tá? Então amanhã nós teremos, sexta também, sábado e domingo, tá? Então é um momento no qual nós vamos abrir os nossos lábios para render gratidão a Deus e também para agradecermos a Ele por sua misericórdia e pela existência desse trabalho, dessa porta aberta por Deus aqui no município de São Sebastião, onde já anunciou o Evangelho a muitas pessoas e continua anunciando, com o propósito de que as pessoas possam ouvir e serem salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse momento nós vamos pedir a Deus a direção para o bom andamento desse trabalho e também dessas conferências, tá? Vamos orar. Querido Deus, somos-te gratos por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma quarta-feira, Deus, que dá início às conferências de 40 anos de aniversário da Igreja Batista Regular Salem, essa igreja que o Senhor fundou aqui neste município para ser, Deus, uma voz da verdade e assim transmitir essa palavra que transforma, essa palavra que edifica, essa palavra que orienta, a palavra do Senhor. Dá-nos direção e que tudo que vem ser apresentado nessa noite diante do teu altar seja recebido pelo Senhor como aroma suave. Perdoe os pecados de cada um de nós cometidos na tua presença e nos prepara para esse momento, que seja um momento no qual venhamos exaltar e glorificar o teu excelso e o teu majestoso nome. Repreenda toda a ação do mal, do maligno que visa interferir na tua obra, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos celebrando 40 anos de existência desse ministério, e nós temos um tema e uma divisa que nós vamos agora recitar junto com os irmãos, tá? O tema dessas conferências de 40 anos está sendo projetado aí no Data Show, e nós vamos recitar o tema e também a divisa. Vamos lá? Tema: chamados para servir. Divisa: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Tá? Nesse momento nós vamos iniciar a adoração através do louvor, cantando o cântico Seja Sempre a Ti. Tá? É o cântico oficial das conferências, tá? Seja sempre a Ti. Boa noite, irmãos. Hino Sejam Sempre a Ti.
Deus Criador, somos vapor, tu és eterno, amor perene que vem dos céus. Santo, Santo, Deus poderoso, digno é o Cordeiro de Deus. Glória, honra, santos louvores sejam sempre a ti. Sejam sempre a ti. Somos tão fracos, tu és a cura. Cristo Jesus pode salvar. És a canção da redenção que cantarei perante a ti. Santo, Santo, Deus poderoso, digno é o Cordeiro de Deus. Glória, honra, santos louvores sejam sempre a ti. Sejam sempre a ti. Santo, Santo, Deus poderoso, digno é o Cordeiro de Deus. Glória, honra, santos louvores sejam sempre a ti. Sejam sempre a ti. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir a palavra de Deus para 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler o verso 9 e o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, tá? Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vamos ler o 10 juntos. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Pastor Edenildo, faça uma oração para a gente. Amém. Podemos sentar? Vamos chamar o irmão Arnon, que vai, juntamente com a igreja, entoar o cântico O Povo de Deus. Esse que é o oficial, né? Hino oficial da conferência,
povo de Deus, qual estivemos passando no domingo pela manhã. Lembrando da divisão, tá bom, irmãos? Povo eleito para anunciar o Evangelho de Cristo Senhor, que nos resgatou das trevas para sua eterna luz. O amor foi demonstrado pela morte de Jesus, esse amor foi revelado na cruz. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo seu, o povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo seu, o povo de Deus. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade de Deus, é a igreja do Deus vivo, feita para o seu louvor, proclamando às nações a verdade do Senhor, aguardando a Ele com temor. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo seu, o povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo seu, o povo de Deus. Amém. Nesse momento nós chamamos o pastor Idenildo, que vai fazer assim e vai dar as boas-vindas, tá? Dar boa noite a todos. Grande prazer e alegria poder recebê-los aqui na casa de Deus. Hoje é quarta-feira, meio da semana. A gente já esperaria ou esperava que certamente não teríamos a casa cheia, né? Quarta-feira, alguns estudando, outros ainda trabalhando, mas certamente é um prenúncio do que esperamos aí para o final de semana, já se preparando espiritualmente para receber o alimento do Senhor, podendo também participar junto com nossas irmãs ou co-irmãs, né, igrejas co-irmãs, que também se apresentarão, como a Igreja de Santana, a Igreja Batista Regular Nova Jerusalém. E temos sido muito gratos ao nosso Deus, como diz o versículo bíblico, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, certamente teremos grandes surpresas, né, por parte do Departamento de Sociabilidade, junto com essa catalogação de informações do passado. Isso vai certamente motivar muito de nós a também queremos fazer parte dessa história. 40 anos, ou 4 décadas, muito importantes para essa igreja, para cada irmão individualmente, mas também para a comunidade de São Sebastião do Atumã, que pôde, dentro desses 40 anos, estender a sua mão, seu coração para o Evangelho de Cristo Jesus. Daqui temos nessa igreja a representação aqui de basicamente as famílias mais antigas do município. Então temos aqui alcançado o nosso objetivo, que é levar o Evangelho
a toda criatura. Então, que Deus abençoe toda a programação durante essa semana. Os irmãos estejam enganjados também nessa grande obra do Senhor, pois fomos chamados para servir. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar mais uma vez de pé para cantarmos um cântico de confraternização. O cântico bom estarmos aqui. Vai. O violão aqui, ó, isso. O violão para ajudar aqui, ó, mais. Estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no Espírito. Um só amor, um só Espírito. Podemos sentar. Nós vamos agora chamar a união masculina. Aliás, cantar o hino de número 410, Felicidade no Serviço, tá? Chamar o nosso irmão Arnon, que vai fazer a regência. A gente vai fazer ele num andamento mais rápido, um pouquinho, tá bom? Então peço atenção aos irmãos para a regência. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tendem sempre ao meu morrer. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço
serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida empregarei, gozo mais felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Mensagem musical com a união masculina Atalaia de Cristo, tá? Os irmãos vão apresentar o seu louvor nesse momento, tá? Nesse momento, irmão, nós vamos passar a palavra ao pastor Edenildo, que vai trazer, assim, a exposição da palavra de Deus nessa noite, tá? Pedir a máxima reverência, que todos se acomodem aí, para
aprendermos nesse momento e sermos edificados através da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nos foi dada. Fui eu mesmo que me convidei para pregar essa noite. Estava incumbido de escolher os pregadores. E escolhemos quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. A igreja teve a participação da escolha. E tivemos o privilégio de contar com a presença, né? Se Deus assim permitir, amanhã chegará também o pastor Bem-vindo, que já foi também pastor dessa igreja. O Venceslau não nos respondeu favoravelmente ainda. Esperamos que ele mude de ideia e se desloque até aqui, porém, a idade e também ele está enfermado por conta de um acidente no pé e não temos a certeza se ele ainda poderá chegar. Teremos amanhã também o pastor Joaquim Queiroz, pastor da Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, também servo de Deus, que já trabalhou alguns anos também nessa igreja. E o tema Chamados para Servir, abordado no assunto de Pedro, na abordagem de Pedro, vai ser deixado como a cereja do bolo, né? Ou seja, o especial para nós nos deleitarmos com esse texto, com a mensagem, pelo pregador oficial, pastor Almir Marcolino, que embarca para Manaus na sexta-feira, do Ceará, do Crato especialmente. Ele é diretor do seminário do Cariri e pastor numa das igrejas batistas regulares da região. E teremos o prazer de ouvi-lo. Não me recordo, mas acho que é a primeira vez, né, que ele vai estar aqui. Ele já houve uma tentativa, né, de ele vir, porém não foi possível por algumas razões, mas se Deus permitir, dessa vez a gente vai poder ouvi-lo aqui na igreja. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Esse é o texto que eu escolhi para desenvolver no dia de hoje a mensagem para a edificação das nossas vidas e para que Deus possa também falar conosco através do chamado para nós servirmos a Ele. Mateus, capítulo 8. Vou pedir a gentileza a se pôr em pé para fazermos a leitura então em Mateus, capítulo 8, versículo 14 até o 17. Leiamos então Mateus 8, 14 a 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe no ensino dessa noite, para que possamos daqui sairmos edificados e assim podemos servir ao Senhor, assim como o Senhor realmente determina para nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Muito obrigado a todos que se puseram em pé. Meus queridos, tem um jogo de tabuleiro muito interessante, um jogo conhecido por todos, um jogo de xadrez. Ele é interessante porque ele é baseado exatamente numa guerra medieval. Ali existe os peões, existe os bispos, existe as torres, há também a dama, cavalos, e no jogo só tem uma dama e um rei. E é um jogo de estratégia. Por mais que você possa ter um movimento
igual, ou pelo menos repetitivo, porque cada peça tem o seu movimento específico, ou seja, o peão não pode fazer o que a dama faz, nem o bispo fazer o que o cavalo faz, nem as torres fazer o que o peão, ou melhor, a própria dama faz, mas cada um tem o seu movimento específico, mas a finalidade é capturar o rei. Essa é a finalidade do jogo. Ele tem um objetivo. Todos eles têm uma importância dentro do jogo. Eu jogo xadrez há alguns anos, não mais com frequência, mas já tive a oportunidade de capturar o rei com os peões, que são, dentro da escala de valores, os menores, aqueles mais simples. E o objetivo principal foi alcançado. Na Igreja de Deus, o serviço cristão, muitas das vezes se iguala a um jogo de tabuleiro como esse. Existe certamente as suas hierarquias, existe os seus componentes, existe aqueles até que numa escala de valores espirituais, podemos destacar assim, possam até ter algum destaque dentro da igreja com relação ao respeito, com relação a um cuidado maior para aquelas pessoas mais orientadas e direcionadas por Deus, como os próprios oficiais da igreja que o Senhor deixou para que pudéssemos respeitá-los. Mas dentro da economia de Deus, dentro do projeto de Deus para a igreja, todos nós temos o seu valor, todos nós temos o objetivo a ser alcançado. No conceito que Deus trouxe para nós nessa noite, eu quero manifestar aos amados irmãos este texto. Um texto, ele é bem simples. Ele fala de uma pessoa abatida, ela está de cama, impossibilitada do trabalho. Assim, começa o versículo segundo, o próprio versículo seguinte vai terminar com a pessoa curada, uma pessoa serviçal, trabalhando. É a história da sogra de Pedro, que estava acamada, Jesus a toca, ela se levanta, é curada, e por fim vai segui-lo, ou vai servi-lo, como o próprio texto mostra. O episódio se passa na casa de Pedro. Pedro ali, ele tem uma sogra, e a gente descobre isso porque a gente descobre que Pedro é casado justamente por causa do conceito bíblico de dizer que fora curado a sua sogra. Então aí a gente tem uma revelação que Pedro era casado. Aqui nós podemos pensar que só tem, claro, a gente pode saber que só quem tem sogra é quem fora casado, e só pode ter esse privilégio de ter uma sogra quem um dia casar ou está casado, né? Segundo o Clemente de Alexandria, um dos primeiros líderes da igreja, já na segunda geração, Pedro e sua esposa foram, naquela ocasião, martirizados, foram mortos por ordem do Império Romano. Ela foi queimada e Pedro foi crucificado, porém crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque quando foram crucificá-lo, ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor, e ordenou e pediu, como última clemência, que pudesse ser crucificado de cabeças para baixo, ou de cabeça para baixo. E assim lhe permitiram, segundo a história nos conta. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Podemos então saber que é um casal firme na fé, mas algumas coisas vão nos ajudar a compreender o que se passa aqui na estrutura do livro do Evangelho de Mateus, mas a base é exatamente essa. O texto em questão, ele compõe aí uma série de milagres feitos por Jesus. E o primeiro milagre, você conhece, é um homem leproso que estava à margem da vida, inutilizado para qualquer tipo de serviço. O segundo milagre ali é um criado que não podia servir, então também estava à margem da sua utilidade, já que ele era criado e pela função dele de servir, ele estava inutilizado. E o terceiro milagre é este que nós vamos ver agora. Uma dona de casa que também não podia servir, que a colocava como a margem da sua função. Não podia servir. Ela era dona de casa, mas não podia exercer a sua função porque ela estava com febre, ela estava adoentada. Logo nos 3 primeiros milagres, Mateus vai mostrar como Jesus entra na vida das pessoas
que estão à margem das suas vidas e do processo de utilidade, de realização e atrás a um nível diferenciado para suas realizações. Jesus entra nas suas vidas, são pessoas que estão inutilizadas dos seus funcionamentos, das suas atividades. Jesus entra nas suas vidas e os coloca úteis novamente. É como se aquele objeto já não tivesse mais serventia, você fosse lá, desse uma boa lavada, uma recuperada naquele objeto e aquele vai ser um objeto útil dentro da sua casa. O versículo 15, meus irmãos, mostra nessa expressão, começou a servi-lo, ou o termo também servir, é o verbo diáconos, de onde vem a palavra diácono, da qual nós usamos nas nossas igrejas, que não é necessariamente a função de um diácono, mas que passou a ter no conceito da igreja a ideia de um trabalho que era feito com satisfação, com coragem, com ousadia, com carinho. E essa mulher tinha um trabalho que fazia com carinho, ela cuidava da sua casa, ela estava à margem de algo que ela tinha prazer de fazer, porque ela estava adoentada e não podia realizar aquilo que ela bem sabia fazer, que era uma dona de casa. Então Mateus vai já sinalizando para nós e para todos os seus leitores ali, inclusive para os judeus que foram os destinatários do seu evangelho, ele trata aqui da missão de Jesus, uma missão de tirar a frustração, de tirar a pessoa da nulidade das suas vidas, do impedimento, para a realização de tirar a pessoa de uma situação para passá-la a ser uma pessoa útil, ao mesmo tempo sinalizar para os judeus e ex-judaizantes convertidos ao cristianismo a respeito do que Jesus viera fazer aqui na terra. Vocês que foram tocados por Cristo, sirvam, porque é a questão do serviço que está em foco aqui. Então, nós vamos poder meditar nesse texto. O texto aqui, meus irmãos, ele traz 2 versículos, mas o texto que eu delimitei, mas traz 2 versículos, mas 3 momentos, e são os 3 momentos que nós vamos analisar nesse momento. Primeiro a gente vai ver a frustração no serviço, o chamado de Cristo ao serviço e o serviço a Cristo, especificamente. Primeiro deles, nós começamos com essa primeira parte da frustração. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra debilitada, de cama, ela estava com febre, diz o texto bíblico. O grande pregador entrou na casa daquela mulher, dona de casa, e aí nós precisamos entender também qual é o esquema social daquela época, para saber a posição dessa mulher. Não dá para a gente só analisar o texto simplesmente, pelo fato dela levantar depois de ser curada para servir. Então veja só, ela está acamada, Jesus a recupera, traz na mão, traz ela de volta e imediatamente ela começa a servir aquilo que ela gostava tanto de fazer. Tudo indica que a casa era dela, não era de Pedro. Não era ela que morava com o genro e a própria filha, mas o genro e a filha que morava com ela. Ela é a anfitriã, provavelmente, porque ela é quem vai servir, e a estrutura social do Oriente, nenhuma mulher dona de casa deixava de servir a casa dela. Ela estava na casa dela e por isso ela estava recebendo o pregador, era o seu hóspede, e era socialmente, culturalmente um desrespeito se a dona de casa, e aí a feminina que ali se encontrava, não servisse como deveria servir. Ela estava impedida por conta da enfermidade, mas ao recuperá-la, Jesus deu a ela novamente a possibilidade de fazer aquilo que ela gostava de fazer. Tudo indica então que a casa era dela. Era um privilégio pelo seu hospedeiro. O hospedeiro ele tinha uma regra de etiqueta, vamos dizer assim, pela qual se pautava todas as pessoas daquela época que eles levavam muito a sério essa questão. Talvez a gente, já mais em épocas depois, e até mesmo por uma cultura diferenciada, a gente talvez não tenha tanto essa questão como no Oriente. Mas eles tinham uma questão como regra. A mulher era boa dona de casa, ela tinha que ser uma boa dona de casa.
Ela tinha que ser uma boa mulher que poderia hospedar os seus visitantes. Não estava na sua casa qualquer pessoa, era uma pessoa do momento. O nome de Jesus corria solta pelas cidades. E era a oportunidade que ela tinha de servir a Jesus. Só que ela estava impossibilitada. A sua febre, a sua enfermidade, a deixava acamada. Certamente ela se frustrou muito por conta disso. Era a oportunidade que ela tinha de mostrar todo o seu potencial e tudo aquilo que ela tinha de melhor para com o mestre. Valorizar o hóspede que estava na sua casa. É interessante, irmãos, porque há um privilégio pelo seu hospedeiro sempre tratar bem o hóspede. Era uma questão cultural do Oriente. Conta-se uma história que os árabes, eles recebem uma pessoa em casa e cuida muito bem delas por 3 dias. O árabe cuida da pessoa por 3 dias. Ela se sente em casa, é como se ela estivesse na sua própria casa. No 4º dia, ele pega a mala ou a bolsa do hóspede e põe lá na porta, já para despedi-lo da sua casa. Olha, eu não estou dando dica para ninguém, mas de repente, se quiser dar uma de árabe, né? É uma boa dica aí para mandar o seu hóspede já ir indo embora, né? Depois dos 3 dias, né? Contava também um amigo meu, dizia que a pessoa vai visitar a casa, é tudo uma maravilha, né? O 1º, 2º dia, 3º dia, lá pelo 4º a pessoa já pergunta assim, quando é que tu vai embora mesmo? Quando a pessoa faz essa pergunta é porque já está no finalzinho aí da paciência, né? Mas, gente, essa é uma boa regra também para a gente poder cuidar do parente, às vezes que a gente não gosta. Mas, brincadeiras à parte, nós vamos voltar aqui para uma história, lembrando também de Ló, que se sentiu responsável pelos 2 anjos que foram à sua casa, e quando os homens de Sodoma quiseram violar aqueles hóspedes, daí vem a palavra sodomia, né? Ou sodomia, que é a violência sexual, a própria brutalidade. Ele disse assim, não façam isso, eu tenho 2 filhas. Ele ofereceu, com licença só de eu tirar o microfone, acho que foi melhor para mim ver aqui. Ele tinha essas 2 filhas, e por isso ele disse, poupem esses homens. Alguém diz assim, mas como que esse camarada vai dar as filhas? Ele é louco da cabeça. Em detrimento a esses homens que ele nem conhece, mais uma vez eu repito, era cultural. Eles tratarem bem os seus hóspedes. Lembre-se que ele era um oriental. E dentro da sua cultura, aqueles homens estavam debaixo do seu teto. Era da responsabilidade dele. Lembre-se também de Raabe. Raabe, ela era uma meretriz, uma prostituta. Mas ela recebe 2 espiões na sua casa. E ela esconde aqueles espiões e na mente dela era proteger a vida daqueles espiões, porque o hospedeiro se responsabilizava pelos seus hóspedes. Irmãos, essa é uma mulher responsável por Jesus na sua casa. Ela está doente, mas o senso de responsabilidade dela não mudou nada. Continuava na mente e no coração dela. Esse homem que está na minha casa, ele é um homem importante para mim. Eu preciso servi-lo, independentemente de como eu esteja. Mas a gente vendo essa aparência, e ela está aqui acamada, ela está com febre. É interessante porque febre não é doença, vocês sabem disso mais do que eu, né? Febre é um sintoma de uma disfunção do corpo, é um prenúncio de alguns problemas, é um alerta do corpo, na verdade, né? Há um problema maior. A febre vem para dar um sinal que havia algo errado com ela. E é claro que nem sempre se dá para precisar o que realmente está no nosso organismo, para a gente saber a respeito do porquê daquela febre. Esses dias eu mesmo estava vendo um conhecido doutor da internet, ele dizia que as pessoas dão remédio para baixar a febre, e ele ignorava isso, dizendo que é um conceito errado. Quando a criança está com febre, o corpo dela está acusando algum problema. E os vírus e bactérias, eles só suportam um certo tipo de temperatura. O nosso corpo produz uma certa altura de temperatura, fazendo com que os micro-organismos morram. E a febre, ela não é um vilão, a febre é o bonzinho, é um agente bom do nosso corpo, só que a gente mete lá o remédio, baixa a febre, e aí
acaba que o nosso corpo não consegue produzir os anticorpos necessários. Mas não é esse o objetivo, mas é mostrar que aquela mulher, ela estava com febre e essa não era a doença. Certamente havia um outro problema no seu corpo que apenas mostrava através daquela febre que ela precisava de ser curada. E aí a gente olha por tudo isso e vê que diante do olhar, do pré-anúncio daquele problema e o anúncio, os outros dois evangelhos, que a gente chama de evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, eles narram o mesmo episódio, mas Marcos diz que ela estava ardendo em febre. Marcos diz que ela estava ardendo em febre. Lucas era médico, vocês sabem disso. E ele disse que ela estava com uma febre alta. Um diz que ela estava ardendo em febre, e Lucas, médico, dizia que ela estava com uma alta febre, uma febre alta. Aqui está essa situação, febre alta. A matriarca está acamada, ela tem um hóspede na sua casa, uma visita ilustre, ela não pode fazer as honras, não pode desfrutar dos prazeres e até da presença do seu hóspede. Isso que a gente pode chamar de frustração. Ela sabe o que tinha que fazer, mas não podia fazer, porque ela estava debilitada. Ela estava sem condições de fazer aquilo que deveria fazer. A gente pode chamar então isso de frustração, porque a pessoa mais importante do momento na sua casa, e ela estava acamada, impossibilitada de servir aquele homem tão importante que estava ali. Nós podemos não estar com febre, meus irmãos, nem com um hóspede importante em nossa casa, mas esse quadro presente na vida dessa senhora, muitas das vezes, é um quadro nosso. Nossa situação é uma situação de frustração. Nós estamos impossibilitados de cumprir alguns deveres que deveríamos fazer, de cumprir com o nosso chamado. Nós estamos impossibilitados também de desfrutar de bons momentos da vida e viver a vida plena como um cristão. Por alguma razão da nossa vida, nós nos inutilizamos, pecamos. Consequentemente, as consequências me deixaram inúteis diante de coisas que eu gostaria de fazer, de que eu gostaria de servir melhor ao Senhor, mas eu não posso, porque eu estou com alguém muito importante na minha casa, mas eu estou com febre, eu estou debilitado, e muitas pessoas às vezes se colocam nessa condição de um debilitado espiritualmente. O mestre está na casa, mas não pode servir. Podemos não estar com essa febre, mas podemos estar com uma frustração espiritual também. A pessoa, por vezes, está doente do corpo. A doença do corpo não é boa, mas o pior é quando a pessoa ela tem uma doença da alma. Quando a pessoa tem uma doença do espírito. E a vida vai passando e, necessariamente, ela vai perdendo esses bons momentos de um cristão, porque ela ficou inutilizada. Eu costumo dizer que a pior coisa na vida de uma pessoa é a inutilização. Já pensou uma pessoa não poder andar com seus próprios pés? Já pensou a pessoa não poder tomar banho sozinho, como ela fazia antes? A pessoa não poder mais esticar a mão, a boca, para comer, precisar de uma outra pessoa? Não poder ir mais na taberna sozinho, como fazia antes? Esse é o pior sentido de uma pessoa inutilizada. Imagina só na esfera espiritual. Uma pessoa, certamente, ela vai se frustrar. Ela vai pensar, eu tive toda a oportunidade da minha vida quando fui jovem. E ainda quando já maduro, para servir ao Senhor. E por uma razão espiritual na minha vida, eu me deixei levar pelos meus pecados e me tornei nulo em algumas tarefas da igreja que eu poderia fazer. Às vezes cantar, pregar, tocar, que requer um pouco mais de vida, um pouco mais de uma boa apresentação diante da sociedade. É certo que muitas outras coisas nós temos liberdade de evangelizar, de ajudar no externo, mas há uma frustração no coração daquele que poderia servir com todo o ímpeto, com toda a vida, com todo o ser. Porém, por alguma razão dos seus pecados, acabou se
tornando inútil para alguns cargos, algumas realidades. Há pessoas que dizem assim: eu gostaria de ter uma vida mais dinâmica na igreja, eu gostaria de ser mais útil. Então perde bons momentos da vida, frustrada espiritualmente, limitada, traz consigo um vazio no coração, membro de igreja que por vezes não está levando a vida de Cristo a sério, deveria estar levando, mas não está. E aí vem a frustração, muitas das vezes até no final da sua vida. A igreja vive bons momentos, mas ele está à margem, sempre fora, sem prazer. É o primeiro a cobrar, mas é o último a doar, é o último a se envolver. A igreja canta: no serviço do meu rei eu sou feliz. Ele até canta também, mas na boca para fora. Não sente essa alegria de verdade no seu coração. A frustração espiritual é a pior de todas para servir a Deus. Esse é o momento que muitos de nós vivemos, mas não é o ponto central da nossa história. O ponto central da nossa história começa no segundo momento, que é o chamado de Cristo. A história é: entrando Jesus na casa de Pedro, viu. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu. Viu o quê? Viu a sua sogra. Eu não sei se ele viu uma coisa boa, mas ele viu a sua sogra. E ele gostava muito dessa sogra dele, né? Para curá-la, é porque a sogra de Pedro, né? Na verdade, Jesus que curou. Mas ele apelou para que ela pudesse recuperar a sua sogra. Alguns até brincam, né? E aí, desculpa a brincadeira, viu? As sogras de plantão. Dizem que Jesus só traiu. É bom não contar essa história não, né? Depois o pessoal vai dizer que eu estou brincando aqui no púlpito. Mas o pessoal diz que Pedro só traiu Jesus porque ele curou a sogra dele, né? Mas isso é só uma brincadeira, não foi verdade não. Viu só que agora a sogra, ela está na cama, mas Jesus vê ela lá dentro. É interessante porque nenhum dos evangelistas diz que ele soube que a sogra de Pedro estava doente. Nenhum evangelista fala isso. Mas o texto diz que ele viu. O próprio Senhor Jesus viu pessoalmente a sogra de Pedro doente. Não é Pedro que tenha chegado ali e dito ao Senhor: mestre, o Senhor vai me desculpar, mas a minha sogra está doente. Minha sogra está doente. Eu acabei de casar, minha mulher não sabe fazer um café muito gostoso ainda, eu não posso nem lhe oferecer nada, porque a anfitriã, a dona da casa, ela está doente, não pode oferecer nada, a gente não pode lhe dar nada. Me desculpe, porque era uma falta de respeito se a outra mulher, que no caso a mulher de Pedro, tomasse a frente da sua mãe. Então por isso, quem deveria servir alguma coisa para Jesus era a sogra de Pedro. Mas, como eu falei, ela estava impossibilitada por conta da sua questão de doença. Então não tem cafezinho, também nós não somos também culpados por conta disso. O texto também diz que, como ele age sem alarido, ele toma aquela mulher pela mão, não faz nenhum estardalhaço, não faz nenhum anúncio. Olha, pessoal, chama o pessoal lá de fora, manda eles virem aqui que eu vou curar essa mulher agora. Bota o pessoal tudinho aí, se tiver filmadora, se tiver registra aqui que eu vou curar essa mulher. Jesus não faz nada disso. Jesus nem diz que vai curá-la. Ele só pega na mão dela. Sem barulho, sem estardalhaço. Pega na mão dela. E o texto mostra claramente a ação de Deus através daquele gesto de Jesus. Ele viu a sogra doente, estende a mão e ali acontece o milagre de Deus. Pedro tem chegado, Pedro tem olhado tudo isso e o texto diz que ele age sem alarido, tomando na mão. Eu fico impressionado, meus irmãos, com o representante de Cristo hoje que tocam trombeta quando alguma coisa é manifestada diante de Deus. O evangelho é tão simples, tão simples. Deus não faz tanto barulho, assim como a gente pensa, mas silenciosamente, ele vai lá, toca a mulher, mas antes disso nós vamos perguntar se o primeiro momento dessa mulher é visto ali, porque parece com momentos espirituais e emocionais que muitos de nós enfrentamos, diante das frustrações que nós temos.
O que é que nós podemos fazer quando nós estamos para baixo? O que é que nós podemos fazer quando nós estamos doentes espiritualmente? Quando estamos inutilizados ou impossibilitados de servir? O que é que nós podemos fazer? Já contei um exemplo aqui, mas reforço esse exemplo do meu pastor, Raimundo José, já com mais de 80 anos de idade, debilitado, 2, 3 AVCs, diabetes e uma série de doenças. Toma mais de 10 remédios por dia. E agora, ultimamente, pegou uma doença pulmonar que também sofreu bastante, e agora é o problema do coração. Ele viu que ele não conseguia mais pregar, porque ele chegava na frente, as suas pernas cansavam, dificultava de ficar em pé muito tempo. O que ele pensou? Eu não posso ficar sem fazer nada. E ele criou um ministério onde ele pode servir a Deus. Ele liga para as pessoas e diz: irmão, você está onde? Estou aqui na tal lá. Encosta um pouquinho para o lado, eu quero orar com você. E ele orava pela vida da pessoa ali. Era o ministério que ele criou, uma forma que ele poderia servir a Deus enquanto ele está aqui na terra. É interessante porque há pessoas que correm do trabalho cristão, enquanto outros estão procurando o que fazer, mesmo com debilidades, mesmo com inutilidades do seu corpo, mesmo com dificuldades físicas que muitas das vezes podem estar acometidas. O que é que nós podemos fazer quando nós estamos para baixo? Nós estamos caídos. Em boa parte das vezes, nós não podemos fazer nada. Ninguém vai dizer assim: febre, vai embora. Aí pronto, está tudo resolvido. Febre, sai do meu corpo que eu não quero mais você. Eu estava com 40 graus de febre, tá bom, agora já estou curado. Pode ser que haja, mas eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Mas conhecia, então dá para dizer uma coisa: simplesmente não havia nada naquela mulher que ela pudesse fazer. Mas Jesus viu. Não foi Pedro que contou para ele. Foi Jesus que viu. Ele entrou na casa e avistou aquela mulher. Mas uma coisa, pelo menos, nós podemos presumir: como ele viu. Nenhum momento entraria no quarto de uma mulher no Oriente. Isso era uma ofensa inominável. Jesus não era desrespeitoso. Se ele entrasse no quarto de porta fora, de porta dentro, melhor dizendo, ele seria provavelmente até expulso por desrespeitar aquela mulher que estava acamada lá dentro daquele quarto. A honra da mulher e até mesmo os homens da casa poderiam ser violados se Jesus tivesse feito isso. Evidentemente que Jesus não chegou lá, puxou a cortina e brechou como estava a sogra de Pedro naquele momento ali. De maneira nenhuma, porque isso jamais aconteceria, mas ele viu. Ou pela capacidade de ver além da capacidade dos homens, ele pode ter visto com a percepção de Deus, ou ele pode ter visto porque a mulher se deixou ver. A mulher pode ter dado uma brecha para que Jesus, ao chegar, avistasse ela lá dentro, acamada, deitada naquele leito, esperando talvez até mesmo a ação do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais uma lição nós podemos aprender aqui, meus irmãos. Que lição é essa? Permitiu que ele a visse. Aquela mulher permitiu que Jesus a visse. Mais uma lição que nós podemos aprender aqui seria não se fechar para Jesus, não se fechar para ela. Nós encontramos muitas das vezes crentes cujas as vidas, além de serem frustrantes, mas se fecham para o chamado de Cristo, se fecham para Cristo, não se deixam ver por Jesus. Eles estão doentes, estão acamados espiritualmente, estão queimando em febre, mas não se deixam ver por Jesus. Eles preferem viver com a sua vidinha ali meio fajuta, meio escondida, mas não querem ser vistos por Jesus, por algumas razões talvez até pessoais, e eles se fecham para Cristo. Estão fracos espiritualmente, mas ele também foge de Deus, foge de Jesus, foge do culto, foge do serviço. É uma coisa meio que sem sentido, porque se presume que uma pessoa doente vai buscar o médico. Mas há muitos crentes que estão doentes, não vão para a igreja,
não procuram orar, não procuram ler a Bíblia, não procuram Jesus, preferem viver acamados espiritualmente, gozando da vida de moribundo, da vida de alguém que está precisando, mas não quer largar o orgulho para pedir ajuda a Jesus Cristo. Mas há pessoas que estão passando por algum momento de febre, não é propriamente a doença, mas o sintoma. Sintomas de alguém que por causa disso está errada lá dentro e vez ou outra não vai procurar o médico, não vai procurar ajuda. Elas fogem, elas se trancam para a graça de Deus. Gente que está sempre distante de Deus, continua distante, sem ler a Bíblia, sem ouvir Deus, sem ouvir pregações. Qualquer evento fora da igreja é um pretexto para ela não vir, não está na casa de Deus. Vai haver aqui um aniversário da boneca da minha sobrinha, não vou para a igreja hoje. A minha esposa, quando era adolescente, ela fazia aniversário das bonecas dela, mas eu não sei se ela chegou a faltar algum culto por causa dos aniversários da boneca, mas tem gente que faz isso. E o mêsversário agora? Oh, Jesus, eu não vim para a igreja por causa do mêsversário da criança. Mêsversário. Sabe se esse negócio foi criado para tirar o povo da igreja mesmo? Ou o que é? Qualquer evento fajuto, qualquer coisinha, vai jogar o Irã contra o Iraque. 7 horas da noite de domingo, o povo vai assistir o jogo Irã contra Iraque. O que tu vai aprender desse jogo de futebol? Eu não sei, mas a pessoa vai ficar lá em casa para assistir essa partida de futebol e não vir para a igreja. Pessoas fracas espiritualmente, doentes espiritualmente, e qualquer pretexto do mundo, ficam em casa, não buscam a Deus, não querem servir a Deus, não querem ser curadas pelo Mestre, porque elas não se deixam ver, elas não abrem nenhuma brecha para Jesus ver, elas preferem ficar trancafiadas, gozando da sua insalubridade. Qualquer evento fora da cidade, da igreja, elas acabam se envolvendo. Se vê que é um pretexto, isso é uma febre que denuncia uma infecção da alma, porque febre não é doença, ela está acusando uma doença que está no teu corpo. E muitas das vezes, febres espirituais apontam para doenças da alma, pecados escravizadores, que acabam acometendo nossa vida, nos deixando vazios, nos deixando enfermados. E a temperatura do nosso corpo espiritual acaba sobressaindo para tentar, de alguma forma ou de outra, recuperar aquilo que está se perdendo. E nós acabamos não se apercebendo disso. Se vê que apenas vivemos por pretextos do nosso coração. Não tem prazer no culto, vem, mas não vem. Não tem prazer nas realidades espirituais. Algumas coisas estão erradas, mas é tão óbvio que está errada, mas a pessoa não consegue ver. Não há lugar melhor do que a igreja, não há melhor lugar do que os momentos do culto. E quando a pessoa começa a achar pretextos, está com febre. Ela precisa dessa dose de ânimo espiritual para poder ser recuperada, desse toque de Jesus, para ela voltar de novo à sua atividade, se é que ela se deixar ver pelo Mestre, que está tentando vê-la de alguma forma. Ele pode tocar onde a pessoa estiver, mas se ela não tomar coragem para reagir, é muito difícil, porque ela vai sempre procurar os problemas. Às vezes a pessoa tem problemas sérios, e também se fecha para a graça de Deus, se cuida não se cuida muitas das vezes. Eu posso admirar minha vida ou a tua vida, mas em alguns momentos, se você não entendeu o que Deus quer para a sua vida, é muito difícil você seguir no caminho de Deus espiritualmente falando. Essa tentativa de que conhece o Evangelho, quer caminhar sozinho, é sempre problemático. Não dá para caminhar sozinho, não dá para ficar em casa criticando os irmãos que não te amaram. É necessário você tomar a rédea da sua vida espiritual e entender que você está doente e precisa do médico que é Jesus. O texto diz que Jesus tomou a mulher pela mão. Vocês perceberam aí a ação de Jesus?
ele toma ela pela mão. Essa figura ela é muito bem construída pelo São Mateus aqui. Ele não apenas foi lá e tocou a mulher, como no caso do leproso, que, por exemplo, e ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aí Jesus diz: quero, fica limpo. Não foi essa a ação, mas ele toma a mulher pela mão, não houve conversa entre ele e ela. Ele simplesmente estende a mão, ela dá a mão para ele, ele pega, segura. Mateus não detalha muito, mas o fato é que ele foi ao quarto, pegou a mulher pela mão e atirou de lá. Tirou imediatamente ela de lá. É interessante, meus irmãos, a gente pensar que Mateus mostra muito bem a obra de Jesus. Ele vai aonde nós estamos, aonde nós precisamos. Jesus vai nos buscar nas nossas fraquezas. Certamente por estar convalescida, ela estava fraca, não podia se levantar sozinha. Jesus vai aonde nós precisamos, onde nós estamos, no leito das nossas enfermidades, no mais profundo do nosso coração, porque para servir a Jesus não basta só ser chamado, é necessário, às vezes, restauração, é necessário a gente poder se livrar de certas doenças espirituais que nós estamos acometidos, mas nós não conseguimos dar o braço a torcer, não nos deixamos ver por Jesus, não abrimos brecha para Jesus nos avistar e tentar fazer alguma coisa ao nosso favor. Meus irmãos, essa mulher é um símbolo de todos nós como crentes em Jesus Cristo. Cristo, todos nós deveríamos estar servindo os salvos. Todos nós deveríamos estar servindo os salvos. Para muitas pessoas, a vida cristã é ser servido. Quando nós não estamos servindo, nós estamos enfermos. Quando nós não estamos servindo, nós estamos enfermos. Quando nós não estamos sendo úteis, uma coisa errada com o nosso organismo espiritual está acontecendo. Porque é preciso o toque de Jesus para tirar de lá e trazer você para cá, para perto de Jesus. Vimos o primeiro momento, vimos o segundo momento e vamos ver então o terceiro momento. O primeiro foi a frustração, o segundo momento foi o toque ou o chamado de Jesus e o terceiro momento é o serviço cristão, é o serviço em si. Diz o texto muito claramente: e ela se levantou, ela estava, segundo Lucas, com febre alta, segundo Mateus, ardendo em febre, e ela se levantou, pronto, acabou, moveu a causa, saiu o sintoma, Muitos de nós, irmãos, estamos acomodados no nosso leito de enfermidade, não queremos um toque de Jesus, porque muitos preferem viver uma vida de coitadice, sei lá se existe essa palavra, mas acaba se tornando um coitado, quer que as pessoas estejam todo o tempo te bajulando diante dos teus pecados, ele não quer sair do leito, ele prefere ficar como está, mas veja só, Jesus vai lá, toma ela pela mão, chama ela para fora, ela se levanta, acabou o problema, não há mais sintomas, e não há mais enfermidades, se resolveu o problema, e é assim que se resolve o teu problema, enquanto você não sair nesse leito de morte, você vai continuar como um doente espiritual, é necessário uma ação propriamente da tua parte, de querer ser tocado, de querer ser visto, de querer estender a mão também para ser ajudado. Muitas das vezes a gente só fica nessa letargia espiritual achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Quando a gente pensa nisso, a gente vê a ação de Deus, nós precisamos deixar que Ele mova a causa que está nos incomodando, que impede a nossa espiritualidade, o nosso serviço com alegria, uma alegria cristã. A vida cristã deveria ser uma vida de alegria, irmãos. A gente que tem uma vida fraquinha, tão
deprimente que até mesmo muitas pessoas, gente olha, a gente fica pensando, puxa, esse aí deve ter uma vida miserável, porque não é possível um crente como esse aí viver dessa forma, não consegue ser abençoado por Deus. É preciso então que algumas causas sejam removidas de maneira que o sintoma seja aliviado. Esse episódio da passagem bíblica mostra também algo muito precioso, que eu não poderia sair daqui sem deixar esse ensino para os irmãos. Ele não vai por etapas, ele soluciona o problema daquela mulher de uma vez só, ele elimina o problema. Mas o que mais me chamou a atenção ao estudar esse texto, ao poder analisar, a atenção depois que essa mulher se levanta, é a expressão que Mateus coloca lá no texto. Começou, viram lá? Começou a servi-lo. Depois que aquela mulher saiu do estado de doença, ela começou a servir Jesus. Ligar os pontos, vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Por que vocês, ou por que alguns não estão servindo a Deus como deveriam servir? É porque ainda estão do lado de lá das cortinas. É porque muitos talvez estão doentes espiritualmente e não conseguem servir a Jesus. Só depois do toque de Jesus, dessa cura espiritual na tua vida, é que você vai sentir o prazer de servir a Jesus, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de ouvir uma mensagem e se deleitar nela. Talvez tudo isso não esteja acontecendo hoje, porque falta alguma coisa acontecer no íntimo da tua alma. Falta alguma coisa acontecer lá por dentro e não mais aqui por fora. Por isso, é importante a gente perceber isso. Começou a servi-la, porque o serviço a Cristo não tem fim. Não é servir um momento e depois parar na vida social e na vida profissional. A gente pode até se aposentar, mas na vida cristã não. Eu tenho 80 anos de idade, você pode dizer, mas enquanto Deus tem te dado vida, você tem que servir a Deus. Não, agora eu já estou velho, eu já estou velha. Mas você é um crente? Sim, eu sou um crente. E por que não está mais servindo? Então eu vou orar para Deus te tirar então, já que tu não está servindo mais para nada. Vamos orar para Deus te levar logo para o céu? Alguém quer ir? Certamente não, né? Então enquanto tiver vida nessa terra, tem que produzir, tem que ser servidor, tem que servir a Deus, mesmo que seja no pouquinho das tuas forças, mesmo que seja no limite da tua velhice, mas tem que servir, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te condicionou e te deixou aqui ainda na terra. Você ainda tem boca? Tenho, então dá para falar. Você consegue caminhar? Sim. Eu vejo esses velhinhos andando nessas ruas aí no sol quente para ir no banco tirar o dinheiro deles. Vão com todo jeitinho e tal, mas para vir para a igreja não consegue chegar na igreja. Mas para ir pegar o dinheiro no banco, consegue. Como é que é isso? Eu não consigo entender. Não consigo entender que a gente às vezes toca com aqueles velhinhos com a sacola, um monte de sacola na mão, pesado. Dá vontade de pedir ajuda, mas às vezes não querem nem ajuda, né? Não, pode deixar, meu filho, que eu levo. Mas na hora de vir para a igreja, está com dor, está com bico de papagaio, está com dor escoriose, está com... Servir a Deus tem que ser para sempre. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, não existe prazo de validade para crente. O crente, mesmo velho, ele pode servir ao Senhor. Mesmo velho, ele ainda tem que dar fruto. Mesmo que seja dentro da sua condição, mesmo que seja dentro do seu limite, mas a gente precisa entender isso. Mateus, que foi aí disse que foi servi-lo, depois tem um cuidar de outras coisas, né? E ele começou ali a mostrar essa parte. O que Mateus quer dizer com tudo isso, com a forma que ele se expressa, mas a gente pode pensar aqui uma coisa interessante, nós deveríamos servir até a morte, como eu falei, até a morte, e depois da morte, vamos servi-lo no céu. Mas não diz Mateus ali que ela foi servi-lo depois, tem de cuidar de outras coisas mais, porque serviu ele ali rapidinho, mas ela tinha logo que arrumar a casa, não. Parece que o texto mostra que ela foi servir definitivamente.
e não parou mais de servir. Aquela mulher, ela começou a acompanhar Jesus estrada fora, e a gente vê esse cuidado que ela teve todo o tempo, porque se a gente olhar, homem não lavava roupa naquele tempo, até hoje o homem não lava roupa, né? Acho que é uns 3 só daqui que lava roupa. Homem detesta lavar roupa, homem é bagunceiro, homem não gosta de varrer a casa. E quem fazia tudo aquelas coisas para aqueles homens, 12 discípulos de Jesus e mais outros que andavam com Jesus? Quem fazia comida para eles? Quem que vocês acham que fazia comida para eles? Era Pedro? Era João? Não, eram as mulheres. Porque vocês imaginam que numa cultura machista que era dos judeus, a mulher estava ali sempre para servir, sempre para cuidar dos homens que ali estavam. Aquela mulher escolhe seguir a Jesus estrada fora, para servir à mesa, servir aquilo que fosse preciso para aqueles discípulos. E esse serviço dela começou ali, não é, sei lá, só uma expressão, serve para nós também. Ela começou a servir. Isso para mim, meus irmãos, é tão claro como o sol ao meio-dia. Eu era um garoto de 15 anos de idade quando comecei o Evangelho. Eu fui batizado dias depois que eu completei 16 anos. Então, eu entendi que eu precisava fazer algo para o Senhor. Alguma coisa que eu pudesse ser mais produtivo no Evangelho. Às vezes a gente vê pessoas que tiveram uma experiência da graça de Deus tão profunda, mas não querem mais servir a Jesus. Se põe num estado doentio, se põe num lugar de enfermidade. Pessoas que atravessaram o vale da sombra da morte. Jesus os curou, ele se converteu e hoje é um tal de esquenta-banco. Não faz nada para Deus. E ainda falta os cultos ainda. Se pelo menos eles viessem todo culto, era até bom. Mas nem isso vem. Não tem aquele sentimento de gratidão ao Senhor. Eu digo isso porque com 15 anos de idade eu compreendi isso. Eu era um zero à esquerda na música. Mas eu falei, me coloca aí em algum lugar aí, pastor. Eu quero servir. E logo eu fui lá para frente cantar. Eu errava notas, eu era muito atrapalhado, porque eu era zero para música. Mas com o tempo o Senhor foi me aperfeiçoando, foi me dando prazer e mais vontade de crescer e de aprender. Eu me integrei rapidamente com aquilo que eu entendi que eu tinha que servir. Um garoto chegou esses dias, agora para uma irmã, novo convertido. E esse que é o valor da vida. Ele disse, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria cantar, eu queria fazer alguma coisa. Eu quero servir de alguma forma. Tem novos convertidos aqui que estão quilômetros de metros na frente de alguns irmãos que já têm mais de 20 anos nessa igreja e se acomodaram nos bancos e acham que só vir é suficiente para servir ao Senhor. Irmãos, aquele que experimenta o Espírito de Deus, ele não se aquieta, ele não fica quieto, ele quer servir, ele quer fazer alguma coisa, ele quer se enganjar, ele quer fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Mas às vezes nós olhamos e pedimos, eu quero um cargo, eu quero uma função, e tem gente que até briga para ficar a vida inteira nos seus cargos, porque essa pessoa está lá há tanto tempo. Por que ela está lá há tanto tempo? Eu vou responder para vocês. Porque ela é importante para essa igreja. Porque a igreja confiava ou confia nela. Porque a igreja aprendeu a conviver com o trabalho dessa ovelha, dessa pessoa que se destacou e quer fazer dentro da vontade de Deus. Mas é interessante porque o pastor, ele olha o todo. Ele não olha como as ovelhas olham. Muitas das vezes a gente olha para o nosso cargo, eu quero o meu cargo, eu quero servir a Deus aqui nesse cargo, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso às vezes até para o resto da minha vida. É importante. Mas o pastor, ele tem um olhar de treinador. Muitas das vezes ele vai tirar aquele atacante dali para colocar o menino que está chegando. Para dar ritmo de jogo para ele. Para ele aprender a jogar como aquele grande que fazia parte daquela função. Ele não está desqualificando o grande que fazia parte daquela função.
Mas, pelo contrário, aquele grande que fazia parte daquela função, ele tem que mostrar que é grande agora, com humildade, porque faz parte do treinamento dele também. Nós temos que ser desafiados, irmãos, todos os dias e todos os anos na nossa vida. A gente tem que aprender que se tem alguma coisa nessa igreja que eu não fiz ainda, e se eu posso fazer, eu vou me desafiar, eu vou crescer e eu vou trabalhar para o Senhor dentro do talento que Ele me deu. Muitas das vezes a gente se acomoda naquele cargo, porque eu já tenho tanto tempo, eu já tenho experiência, mas Deus quer um pouco mais de ti. E às vezes a gente tenta tirar essa pessoa do seu estado de conformismo, do campo de ação dele, para que ele possa entender outros valores na sua vida e lhe fazer maior. É uma questão de estratégia, é uma questão de saber quem são suas ovelhas, porque a igreja, ela viu o valor nele, porque confia nele, porque sabe que ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa competente. Por isso que temos pessoas que perduram em cargos em nossas igrejas. Mas eu sou um pastor, eu sou um treinador de todos. O pastor, ele tem um olhar coletivo. Ele não olha só para um cargo, para uma pessoa, ele olha para o todo, de todos os aspectos. Interessante, não para exaltar, mas até porque eu nunca fui bom em nada, eu digo isso. Eu fui o terceiro melhor do estado de Roraima em xadrez nos jogos escolares. Acho que foi uma das únicas medalhas. Não, eu ganhei ainda vice colocado em salão também, quando eu fui para Boa Vista, na escola. Já nos últimos anos dos jogos escolares, eu ainda ganhei como goleiro do salão. Eu ainda ganhei uma medalha em segundo lugar. Perdemos para um outro município lá. Tempos bons que não voltam. Mas no xadrez eu fui terceiro lugar. Eu me gabo por isso, porque o xadrez não é lá muito essas coisas de facilidade. 1997, se eu não me engano. No xadrez, todas as peças ela têm um valor, mas todos têm o mesmo objetivo. Sabe qual é o objetivo? Capturar o rei. E eu comecei falando sobre isso. Capturar o rei. Todas as peças têm o seu valor. Alguns valem mais, outros valem menos, mas diante do coletivo, do objetivo final, todos valem a mesma coisa. Todos têm a mesma condição, o mesmo potencial. Embora, claro, individualmente cada uma vai ter o seu devido valor. O título de força, para título de força, a rainha, ela tem mais força, mais capacidade do que o peão, que é como se fosse um operário diante da rainha, que é poderosa. Ela faz quase todos os movimentos, menos o do cavalo. Ela faz o movimento da torre, ela faz o movimento dos bispos, ela faz o movimento do peão, ela consegue sair de uma extremidade à outra, se for possível. Ela anda nas casas brancas, ela anda nas casas pretas, ela não tem limite, ela só não é maior do que o rei, mas ela é poderosa, ela é forte. O peão, ele vai de casa em casa, só pode sair 2 casas no começo. Na primeira ação dele, ele pode ainda pular 2 casas, mas depois daí vai só de uma em uma. Ele não tem a ação que a rainha tem. No sentido individual, a rainha, ela é mais forte do que o peão. E por isso, muitas das vezes, ela é valorizada por conta disso. Mas o objetivo, como eu falei agora há pouco, é capturar o rei. E eu, numa jogada dessa, lá nos jogos escolares, eu fiz uma jogada que o rapaz se admirou tanto que ele se atrapalhou e acabou perdendo. Eu dei a rainha, troquei a rainha pelo um peão. Ou seja, eu dei a rainha e capturei o peão dele. Ele ficou tão abobalhado que ele pensou, besta, ele se enganou, perdeu. Perder a rainha é metade do jogo. Só que ele não viu a minha estratégia. Eu dei a rainha para tirar o peão dele da frente. Eu entrei com o bispo e dei o último ataque na sequência, dando checkmate. O objetivo é capturar o rei, mesmo que seja necessário tirar a rainha de ação. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que dar uma rainha para capturar um rei.
Muitas das vezes, a gente consegue transformar um peão num rei, porque se o peão chegar lá no final, ele se transforma numa dama, ele se transforma num bispo, naquilo que ele quiser. O pastor treinador é assim. Ele pega peões que muitas das vezes não são vistos pela igreja e consegue levar até o final para transformá-lo numa torre, para transformá-lo numa dama ou rainha, para transformá-lo num bispo. E às vezes a gente tem que tirar a rainha do cenário para poder chegar lá no objetivo que a gente quer. Deus consegue falar conosco dessa forma, quando muitas das vezes a igreja não consegue perceber. Mas o objetivo final e coletivo é a glória de Deus. É a glória de Deus. Quando muitas das vezes a gente se concentra em mim mesmo, achando que eu sou alguma coisa, pelo poder e a potência que eu tenho, olha, trocar um peão por uma dama é loucura, porque a dama é mais importante, ou é mais forte do que um peão. Mas a estratégia, ela tem que ser sempre bem definida, glorificar a Deus, independentemente do cargo que eu vou exercer. É interessante que aquela mulher era uma operária. Dentro do tabuleiro que eu fiz analogia, ela seria apenas um peão, que se transformou numa rainha, porque ela foi capaz de servir e glorificar o seu Deus, que estava na sua casa. Meus irmãos, na nossa vida, às vezes, em detrimento aos nossos poderes, às nossas ações, o nosso cargo, a gente acaba pecando e nos transformando em peões, mesmo tendo uma roupagem de um bispo, mesmo tendo a roupagem de uma torre, ou até mesmo de uma dama, ou uma rainha. Mas há peões que são ignorados dentro da igreja, que mais tarde vão se transformar em pessoas importantes. Como na última fala que eu falei, que eu ouvi, quando me converti, de um irmão que chegou comigo e disse: você vai ser uma bênção ainda para essa igreja. Olha, eu podia até não ser nada, mas eu acreditei naquele homem quando ele falou aquilo. E todo o meu objetivo era para ser uma bênção para aquela igreja. Mas acima de tudo, glorificar a Deus. Nós somos chamados para servir, irmãos. Não servir a nós mesmos. Nós somos chamados para servir aquele que nos arregimentou, aquele que nos colocou nessa grande comissão. Nós não fomos chamados por causa da nossa capacidade. Nós não fomos chamados por causa da nossa capacidade. Há pessoas capazes, muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa aqui nessa igreja, de ter uma habilidade de certos afazeres. Nós não fomos chamados por causa da nossa capacidade, nós somos chamados pela vontade de Deus. E por isso, irmãos, eu quero deixar essas palavras para a nossa conclusão dessa noite. Que nós possamos atentar para o chamado que Deus tem a nós nessa noite. É importante que, primeiro, Ele com o seu toque nos restaure, nos levante e nos tire da limitação. Segundo, a marca dos tocados, dos levantados, dos restaurados é o serviço. E agora eu pergunto para todos que estão aqui, para a gente encerrar. Jesus tocou ou te tocou na tua vida de alguma forma? Você já foi tocado por Jesus? Jesus fez a diferença na sua vida. Se Ele fez a diferença, onde é que está o seu serviço? Se Ele fez alguma diferença na sua vida, onde que está o seu serviço? Se você esteve abatido, Ele o levantou, comece a servi-lo, porque esta é a mensagem dessa noite. Esse é o objetivo, pois todos nós fomos chamados para servir como cristãos, e isso sucede em toda a nossa vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, sirva ao seu Criador, porque todos nós fomos chamados para isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos Te glorificar, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom, e a Tua palavra tem demonstrado a Deus que
diante das inutilidades que temos em nossos procedimentos, o Senhor tem sido fiel e misericordioso. O Senhor tem usado de bondade, mesmo sendo nós pessoas incapazes de demonstrar com afazeres aquilo que realmente nós íamos fazer. Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe, porque muitas das vezes deixamos de te glorificar. Como fez Moisés, ó Deus, que tinha o cajado na mão, tinha a rédea, mas por causa do seu orgulho, acabou não glorificando a Ti, ó Pai. Que nós não vivamos em detrimento ao nosso cargo, que não vivamos, ó Deus, em detrimento às coisas que nos foram postas à mão, mas que vivamos, ó Deus, unicamente para a glória de Deus. Que o nosso serviço não seja para agradar a homens, que o nosso serviço não seja para impressionar os homens, que as nossas ações não sejam para glorificar os homens, mas que tudo o que nós fizermos, todo o mover da nossa carne, seja para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós assim, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar essas palavras e colocar todas em nosso coração. Queremos ainda convidar a todos, aqueles que quiserem, que puderem, chegar ali atrás. Não tem um grande coquetel, porque nós teremos a nossa grande festa no sábado, se Deus assim permitir, mas tem alguma coisinha para mexermos a boca ali, que nem diz o camarada, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Os jovens permanecer, tá? E saio.